Tratar de acolhimento familiar impõe sempre tratar dos motivos dessa política pública para a proteção integral de crianças e adolescentes. Nesse sentido, sempre é bom recordar que é dever dos pais cuidar de crianças e adolescentes. Então, pai e mãe devem cumprir o dever de cuidado, ainda que não convivendo, compartilhem guarda, mas devem ambos estarem comprometidos com a educação, com a alimentação, com o cuidado da saúde, enfim, com a proteção integral. Esse é o primeiro dever, é o dever imposto constitucionalmente e também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Se os pais não cumprem esse dever, a família ampliada ou família extensa, parentes com vínculo de afinidade com quem a criança e o adolescente convivem, devem estar atentos para cumprir também o papel da família ampliada, ou seja, atuar de forma a prevenir ou a fazer cessar eventuais violações de direitos que os pais estiverem praticando. E isso se espera que seja de forma proativa, que eles busquem, inclusive, o Poder Judiciário para, tendo a guarda desta criança e adolescente, afastando-os, então, do convívio violador dos pais, garantirem a convivência familiar. Se a família amplamente considerada não cumpre com esses deveres, não garante o dever de cuidado de crianças e adolescentes, então a comunidade, de maneira geral, e principalmente o Estado, tem o dever de agir. E aí o sistema de garantias de direito vai implicar, principalmente, os atores incumbidos dessa ação protetiva mais estrita, vamos dizer. Então, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, e, óbvio, no limite, o juízo da infância e da adolescência, para garantir a proteção integral, devem afastar os sujeitos de direito do convívio familiar. Sempre destacando que o afastamento deve decorrer de decisão judicial. Então, havendo necessidade de afastamento, a rede de proteção deve estar atenta e, previamente, deve haver uma indicação e, invariavelmente, o Ministério Público é quem vai atuar para buscar essa proteção integral através do afastamento. Não raro, o Conselho Tutelar, em situações emergenciais, situações de urgência, enfim, também atua, ainda que sem ordem judicial prévia, para fazer cessar a violação. Mas, o mais prontamente possível, esse afastamento precisa ser sindicado pela autoridade judiciária e, então, o papel do Estado na proteção da criança afastada. E a criança afastada do convívio familiar, então, precisa de acolhimento. E essa estratégia protetiva decorre, todos sabemos, de um complexo, de um contexto de normativos que devem sempre priorizar pela brevidade, pela excepcionalidade, garantindo-se, óbvio, com o trato da equipe técnica acolhedora e da rede, o retorno ao convívio da família de origem, com os pais, ou com familiares com quem tenham afinidade e convivência. É muito importante sempre lembrar que o afastamento não pode ser motivado por carência financeira, por carência de recursos materiais, por vulnerabilidade econômica ou pobreza, como queira. Isso é muito importante para destacar a diferença dos modelos da proteção integral, o qual estamos em desenvolvimento, dos modelos anteriores, que, inclusive, sabemos, a vulnerabilidade econômica era uma causa de ação do Estado. Então, hoje, as famílias têm direito de programas socioassistenciais, aqui é importante sempre marcar a estratégia de proteção social e não confundir com os programas de proteção. As famílias têm direito e o Estado tem dever
de garantir que as famílias consigam proteger crianças e adolescentes em seu ambiente de origem, em seu território, inclusive, eventualmente, com programas de guarda subsidiada. E aqui é muito importante, desde logo, marcar. Programas de guarda subsidiada não se podem confundir com acolhimento, e principalmente com acolhimento familiar, ainda que o Estado ou a sociedade civil subsidiem a guarda em modalidade de acolhimento. Acolhimento, nesse sentido, é um programa, um serviço, melhor dizendo, tipificado nas estratégias de assistência social, principalmente, para garantir proteção integral a crianças e adolescentes em situação de afastamento de convívio. E se a família não cuida e o Estado atua para afastar a violação, precisa entregar para quem cuide. Então, é esse o papel do Estado na ordem família, comunidade, sociedade e Estado para a garantia da proteção integral. Então, nós temos os modelos de acolhimento. Nos modelos de acolhimento, são típicos os serviços institucionais, até por desenvolvimento histórico do modelo, e aqui precisamos, de alguma forma, lembrar dos orfanatos, mas, ao mesmo tempo que lembrar, fazer um exercício para readequar a compreensão, até para afastar aquele modelo que tinha outros pressupostos. E, nesse sentido, lembrar que temos os abrigos ainda, as casas-lares, já com um modelo mais aproximado do que é um ambiente familiar, e o programa de acolhimento familiar, ou o serviço de acolhimento familiar, que eu sempre prefiro na ideia de serviço, que fazem parte das estratégias de alta complexidade do Sistema Único de Assistência Social. Então, nesse sentido, o pressuposto do acolhimento familiar, principalmente do acolhimento familiar, é a necessidade de proteção integral de crianças e adolescentes cujas famílias não garantiram o direito de convivência. E o Estado deve garantir, então, o direito também de convivência familiar e comunitária em algo que seja mais próximo do ambiente familiar.